Como eu estou feliz de ver vocês aqui comigo hoje, nessa noite. Que bom. Nós começamos o culto, não estava tudo isso de gente ainda não. Mas é importante que você veio, né? Amém, gente? Bom demais, estou feliz com a sua presença aqui, né? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês ricamente. E nós estamos com uma série de mensagens sobre o advento, que é a nossa espera do Natal, que é o advento e o tempo. A ideia é vermos como o advento, que é essa espera por Jesus, foi ao longo do tempo, antes de Jesus nascer, durante a vida de Jesus, durante as nossas vidas hoje, e até o futuro que nós aguardamos em Jesus. E hoje o nosso tema é esse que está aparecendo aí, trânsito, né? Jesus está sempre em trânsito. Quando a gente fala a palavra trânsito, soa esquisito para nós, porque o trânsito nas grandes cidades é coisa de louco. Aqui em Goiânia está cada vez melhor, né, gente? Não? Desculpa, eu se enganei. Está cada vez pior, né? Está difícil, olha, a gente está demorando para chegar nos lugares. Melhorar é preciso. Mas quando falamos de trânsito, para nos referirmos a Jesus, eu quero mostrar para você algo que às vezes a gente não presta atenção. Nós vamos nos referir a Jesus em trânsito. Nós vamos ver que Jesus em trânsito nada o detém, nada. Nada atrasa Jesus, nada. Eu lembro de um texto bíblico, quando Lázaro morreu, Marta e Maria mandaram avisar Jesus com uma certa antecedência. E o texto diz que Jesus ainda se demorou para ir até o local, a cidade onde estava Lázaro sendo velado. Já fazia 4 dias que ele havia morrido quando Jesus chegou lá. O que foi isso, gente? Descaso de Jesus? Ele pegou um trânsito de Goiânia para não conseguir chegar a tempo? Não. Jesus não atrasou. Jesus, ele não foi detido por nada nem por ninguém. Na agenda de Jesus estava escrito que ele deveria chegar exatamente na hora em que ele chegou, 4 dias após Lázaro ter morrido. E assim Jesus ressuscitou Lázaro para a glória de Deus. Não, a culpa não foi do trânsito. A agenda de Jesus estava correta. Era a hora exata dele chegar. E nós estamos esperando Jesus voltar. Qual será a hora exata de Jesus voltar? Eu gostaria que fosse hoje, daqui a 5 minutos, que não desse nem tempo de eu terminar a mensagem. Quem está comigo nessa? Bom, né? Bom demais. Tudo seria transformado. Eu quero mostrar para você 8 textos bíblicos que vão aparecer ali no telão, que vão nos mostrar mais ou menos assim, meus irmãos, como foi o trânsito de Jesus na Bíblia, desde o tempo que ele foi gerado até os dias de hoje. Vamos ver ali comigo? Vamos começar com Lucas 1:26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galiléia chamada Nazaré. Quem sabe o que ele foi fazer? Foi anunciar para Maria: Maria, você vai engravidar pelo poder do Espírito Santo. Você vai esperar um menino, né? Deus escolheu você. O anjo fez uma viagem para então dar esse anúncio para Maria, né? O momento da concepção de Jesus. Próximo. Aí Maria já estava esperando Jesus. Lucas 1:39 e 40. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, uma cidade de Judá.
entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria, gente, ela estava em Nazaré e ela viajou cerca de 150 quilômetros, segundo os estudiosos, a um lugarejo chamado Ain Carim. 150 quilômetros a pé. Naquele tempo, viagem a pé, uma pessoa assim, acostumada a viajar, ela viajava 30 quilômetros por dia, 25 a 30. Com um animal, fazia em menos tempo, né? Então, pensam, 150 quilômetros, uns 5 dias mais ou menos, não é isso? Grávida, já esperando Jesus. 150 para ir e mais 150 para voltar. Olha aí Jesus em trânsito, gente. Próximo. Maria já tinha voltado para Nazaré. E José e ela, aqui provavelmente já estavam casados. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia. Nazaré é uma cidade da província da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém. Essa viagem é entre 150 e 160 quilômetros. Detalhe, Maria ainda estava grávida de Jesus, mas já estava perto daqueles dias de Jesus nascer. Olha que viagem complicada, gente. Difícil essa viagem. Eles não fizeram em 5 dias. Eu acho que eles fizeram em mais tempo, né? Por ser ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de Maria ter a criança. Então Maria deu à luz seu primogênito. Jesus nasceu em Belém, gente. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Não havia lugar. Meus irmãos, olha só que interessante. Até hoje, não há lugar para Jesus. Jesus, ele não tem muito espaço na vida das pessoas. A maioria de nós, quando pensa em Jesus, pensa no fim de semana, no domingo, na hora do culto. A maioria de nós não dá esse tempo todo para Jesus. A segunda-feira, a terça, a quarta, a gente está acostumado a usar esses dias só para nós mesmos. Ainda hoje Jesus não tem nem todo o tempo, nosso tempo, e Jesus ainda não tem todo o nosso espaço. Ainda preferimos nós mesmos a Jesus, né? Não havia lugar. O mundo parece que não queria receber o Salvador. Pois bem, vamos continuar? Próximo. Provavelmente aqui, meus irmãos, os reis magos já tinham visitado Jesus, ele ainda em Belém. Um anjo falou com José, foge para salvar a vida do menino. E levantando-se José, tomou de noite o menino, a sua mãe, e partiu para o Egito, de Belém para o Egito, 450 quilômetros. A primeira viagem de Jesus nascido, fora da barriga de Maria. 450 quilômetros, recém-nascido. Olha o perigo, olha os cuidados dessa viagem para um menino recém-nascido, né? Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Próximo. Mateus 2, 19 e 23. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. E lhe disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então aqui, gente, olha, ele foi de Belém para o Egito, 450 quilômetros.
Provavelmente ficou alguns anos. Já era uma criança maiorzinha. Egito até Nazaré, 600 quilômetros. Você imagina, quase um mês de viagem. Quase um mês. Não tinha avião, não tinha carro, né? Era jumentinho, ou muitas vezes a pé mesmo. Continuando. Então agora eles já estão morando em Nazaré. E olha só agora o detalhe, gente. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E voltou com eles para Nazaré. Eles ficavam alguns dias na Páscoa lá em Jerusalém. Então, Nazaré, Jerusalém, 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar. Todos os anos. Aqui nós temos um último retrato de Jesus da sua infância, saindo da infância, vindo para a adolescência, né? Quando Jesus está conversando com quem, gente? Os doutores da lei, né? Olha só, um menino corajoso, né? Enfrentando os doutores da lei. Aí o pai e a mãe de Jesus, Maria e José, desesperados, onde é que está o nosso filho? Já tinha feito 3 dias de viagem, tiveram que voltar 3 dias atrás para Jerusalém, para ver onde estava o filho, para então voltar para Nazaré. E a partir daqui, a Bíblia vai silenciar por 18 anos a vida de Jesus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse é um texto dos mais preciosos da palavra de Deus. A partir daqui, até os 30 anos de Jesus, a gente não ouve mais nada da palavra de Deus. Alguns teólogos chamam de ostracismo de Jesus. Jesus no tempo da escuridão, em que ninguém ouve falar nada dele. Muitos de nós têm tanto problema com o tempo do ostracismo, sabe? Quando você não é lembrado por ninguém, você não é conhecido de ninguém, ninguém se lembra de você para te ajudar, para fazer isso ou aquilo para você, para te dar uma oportunidade. Eu sei porque eu também já passei por isso, todos nós passamos em algum momento na vida por um momento do ostracismo, né? Jesus, ele ficou como quem fica escondido. Se antes de nascer Jesus estava escondido na barriga de Maria, agora parece que Jesus está escondido em Nazaré por Deus, como se fosse uma semente preciosa que Deus estava lapidando e que crescia em sabedoria e graça, não só diante de Deus e no tempo próprio, também diante dos homens. Amém, gente? Olha, eu e você precisamos tanto disso na nossa vida. A gente precisa se esconder um pouco. A gente precisa sair um pouquinho de cena de vez em quando. E quando eu falo cena, é até das redes sociais. Sabe, se esconder, não aparecer tanto, mas a gente buscar a Deus nesse período. E saber que Deus, Ele tem algo para desenvolver em nossas vidas, algo para frutificar em nossas vidas. E se dedicarmos esse tempo todo a Deus, isso vai ser uma bênção para nós. Amém, gente? Foi isso exatamente que aconteceu com Jesus. Bom, mas tem mais uma viagem aqui. Jesus agora já com seus 30 anos, Mateus 3,13. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. E essa viagem aqui, a gente não tem certeza de quanto foi essa viagem. Ele fez sozinho, já era um adulto. Alguns dizem que era um dia de viagem, 30 a 40 quilômetros. Outros dizem que era um pouquinho mais, perto de 100 quilômetros. E ele foi viajar até o Rio Jordão só para ser batizado por João, né? Então,
aqui estão as viagens de Jesus que eu queria mostrar para você. E a partir de então, Jesus começa o seu ministério. E se você prestou atenção nas leituras bíblicas, toda vez que você ouviu a história de Jesus, se você assistiu The Chosen, né? Você vai ver que o tempo todo Jesus está viajando no ministério dele. O tempo todo Jesus continua em trânsito. Antes de nascer em trânsito, nasceu em trânsito, ficou adulto, começou a ter o seu ministério, continuou em trânsito. Sempre viajando, anunciando, pregando o evangelho até a sua morte e ressurreição. Jesus fazia algumas paradas de descanso e ele parava para orar a sós com Deus. Mas olha só, gente, o que nós descobrimos aqui. Pode pôr o próximo, por favor. Jesus sabe tudo sobre transitar, porque ele sempre viveu no trânsito. E pode ir para o próximo também. Mesmo após a sua ressurreição, Jesus ainda hoje, gente, está em trânsito. Se o Natal é uma comemoração da espera de Jesus nascendo como nenê, por um outro lado, o Natal também é uma comemoração que nós esperamos Jesus voltar como Rei e Senhor de todo o universo. Ele está em trânsito. Ele prometeu em João 14, 1 e 3, que ele voltaria, né? Pode ler comigo? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vamos ler juntos? Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. Aleluia! Glória a Deus, gente. Jesus está em trânsito. Jesus não parou. Tem muita gente que pensa assim, Jesus morreu, ressuscitou, agora está lá no céu, está aguardando, esperando, sentado, sem fazer nada. Não, Jesus está preparando um lugar para nós. E Jesus, Ele está preparando esse lugar com as malas prontas, a qualquer momento Ele voltará. Essa é a mensagem do Evangelho. E tem uma implicação muito grande para a nossa vida, meus irmãos. Podemos ir adiante? Nós também estamos em trânsito. Nós estamos em trânsito por causa de Jesus. Você tem que estar em trânsito por causa de Jesus. A nossa existência na terra, meus irmãos, é transitória. Em primeiro lugar, por isso. A nossa existência na terra é transitória, sem exceção. Cada um de nós passará. Lembra os nossos avós, bisavós, os nossos antepassados, todos já foram. Um dia todos nós iremos também. Nossa vida aqui na terra é transitória. Jó, ele exclama assim, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Presta atenção nessa figura de linguagem, sopro. O salmista também fala isso, lá no Salmo 144, 4. O ser humano é como um sopro, e os seus dias são como a sombra que se passa. Dá um sopro curtinho assim, ó. Mas escovou os dentes, né? Faz, mas curtinho. Até onde você sopra e não chega mais na sua mão. Aqui, ó. Um sopro curto não chega na mão com o braço esticado. É uma metáfora sobre quanto nós vivemos aos olhos de Deus. Olha que metáfora maravilhosa. A nossa vida é um sopro. Nada mais do que isso. E a nossa vida é um sopro por causa do pecado. Todos nós nascemos pecadores, porque um dia o ser humano pecou.
e herdamos o pecado em nossa vida. Então a nossa vida diminuiu. Não era para termos uma vida tão curta, mas o pecado encurtou a nossa vida. Sopro. Eu tenho uma ideia, mas é só uma ideia minha, não é teologia, não. Então assim, você não precisa concordar com o que eu vou falar aqui, mas me parece que toda vez que eu peco, eu encurto mais a minha vida. Você já teve essa sensação? Dá um medo danado de pecar, né, gente? Já pensou se eu tiver certo nessa minha, né, no meu avoeiro aqui? Toda vez que eu pecar, eu diminuo um dia de vida. Já pensou? 1 hora, sei lá, 1 minuto, que seja. É muito curto por causa do pecado. Mas Deus, Ele não planejou essa vida curta para nós. Ele tem uma vida eterna planejada por nós. E nós só podemos ter acesso a essa vida eterna por meio de Jesus. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, ainda que nesta vida eu tenha uma vida curta como um sopro, eu ainda terei vida, porque Ele me fará vencer a morte quando Ele voltar, e Ele me dará a ressurreição e a vida para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus, né? Então, esse é o plano de Deus para as nossas vidas, que a nossa vida não seja meramente um sopro, né? Mas seu Filho amado Jesus viveu em trânsito, ele transitou da morte para a vida, e o seu movimento continua em nós, e assim será para todos sempre. Então, nós também estamos em trânsito, porque a nossa existência na terra é transitória. Mas também, em segundo lugar, gente, nós estamos em trânsito porque Jesus nos chamou para segui-lo. E essa é uma das coisas mais sérias que você pode ouvir na sua vida. Jesus, quando chamou você, ele disse simplesmente assim: segue-me, me siga. E sabe o que Jesus espera? Que ao invés de você ficar sentado no seu lugar, você se levante e o siga. É assim que aconteceu com Mateus, o apóstolo. Estava na coletoria de impostos, né? Ele estava cobrando dinheiro do pessoal de Israel. Ele era tido como inimigo dos seus irmãos, traidor dos seus irmãos. Ninguém o via com bons olhos. E sabe o que aconteceu, gente? Jesus ia passando, olhou para Mateus e disse: Mateus, me siga. E Mateus fez exatamente desse jeito. Ele simplesmente levantou da sua mesa e foi e seguiu Jesus. E ficou em movimento com Jesus o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está te chamando essa noite. Jesus está falando o seguinte para cada um de nós: siga-me, venha após mim. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas eu nunca vi ninguém decepcionado por seguir Jesus. Eu vejo as pessoas que seguem Jesus com lutas, muitas vezes com dores. Eu sei porque eu passo por isso. Mas satisfeitos, porque Jesus nunca nos deixa sozinhos. Jesus é maravilhoso. Se você não seguir Jesus, você vai seguir a quem? Você segue tanta gente aí na rede social, mas quem você deve seguir mesmo é Jesus. Amém, gente? Em terceiro lugar, nós também estamos em trânsito porque aqui não é o nosso lugar definitivo, gente. Aqui não é o nosso lugar definitivo. Quando uma pessoa está de mudança, ela está em trânsito. Eu lembro que a Marta recentemente mudou de casa, o Vinícius não veio, também mudou de casa recentemente. Quem mais mudou de casa aí, gente?
O Anderson mudou de casa recentemente. O que acontece quando a gente muda de casa? O que acontece quando a gente muda de cidade? Já fiz muito isso na minha vida, né? O que acontece? Você vai se desapegando, não vai? Você vai deixando algumas coisas para trás. Você já não tem todo aquele compromisso com aquele entorno onde você vive. Você está de mudança, você está tendo em vista algo muito melhor para você. Não é isso, gente? Gente, assim, sei que alguns irmãos têm trauma, eu não estou mudando, tá? Eu só estou, tem nada a ver comigo, com a minha situação, fica tranquilo, tá? Eu estou falando da palavra de Deus mesmo. Gente, o que acontece quando a gente muda? A gente vai deixando as coisas do lugar velho onde a gente está para trás. A gente deixa aquela casa que a gente morava e a gente vai para uma nova casa. E nós ficamos alegres com isso. Tudo começa a ser novo, novas expectativas, novas perspectivas, nova vizinhança, tudo novo, gente, novas amizades, um novo trabalho, um novo sol pela manhã. A nossa vida aqui nosso lugar não é definitivo, não. Nós estamos indo para um outro lugar, esse sim definitivo. Né? Precisamos cortar os laços com este mundo, gente. Nós temos em vista um lugar melhor, onde nós iremos com Jesus. Leia comigo o que Paulo escreveu aos Efésios. Aí, esse texto aqui, ó. Pode ler comigo? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Gente, o que Paulo está falando é o seguinte, ó, enquanto nós estamos aqui, mesmo esse mundo não sendo um lugar definitivo para nós, nós não devemos viver como se esse mundo fosse o lugar do nosso coração. Não devemos nos apegar a tudo que nós conquistamos, a tudo que nós temos. Devemos ser como os que se desapegam deste mundo. Porque nós estamos em trânsito, nós estamos aguardando o retorno do nosso Senhor. E quando Ele vier, Ele vai nos chamar e tudo vai ficar para trás. E nós estaremos com Ele para sempre. Ele vai nos levar para um lugar definitivo. Por isso, meus irmãos, pode ir para o próximo ali. Devemos fazer as nossas malas. Você quer uma sugestão nesse Natal? Faça as suas malas. Faça as suas malas. Não com as coisas deste mundo. Não leve lembrancinhas aqui do mundo. Souvenir, né? Souvenir. Tem souvenir que é tinta e souvenir que é quando você está visitando um lugar, você leva uma lembrancinha, né? Sem lembrancinhas deste mundo. Sem lembrança das coisas antigas. Sabe, sem levar as suas conquistas junto. Mas faça as suas malas com uma vida de realizações da vontade de Deus. Encha as suas malas com uma vida de realizações da vontade de Deus, para que, quando chegar a hora, nós possamos ouvir do Senhor esse texto maravilhoso que está escrito aí. Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deram de comer,
Tive sede e me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Em verdade vos digo que, sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse termo venham é uma chamada para estar em trânsito com Jesus. Meus irmãos, olha só. Natal, nós estamos acostumados aqui na igreja a sempre ter alguma coisa especial. Nós temos coisas especiais. Olha a nossa decoração, as velas do advento, tem uma que está quase apagando, ó, as 4 velas dos 4 domingos do advento. Não conseguimos fazer tudo, né, que gostaríamos. As irmãs que sempre cuidam dessa data de Natal, a parte da música, ficaram enfermas bem no tempo que a gente tinha que ensaiar. E não tivemos como fazer um coral bonito, como sempre fizemos, algo mais gostoso assim da gente participar, diferente. Mas isso não é problema. O problema é nós estarmos mal acostumados de ter um Natal sempre voltado para nós, quando o Natal deve ser voltado para Jesus e para os pequeninos de Jesus. E, gente, no final dessa mensagem, eu queria chamar a todos. O presbítero Wellington fez o aviso, e eu queria dizer para você o seguinte: amanhã, esse culto de Natal vai continuar em outro lugar. Lá no projeto Metamorfose. Nós vamos levar alguns produtos de higiene pessoal, de limpeza, que é o que eles pediram para nós. Eu vou compartilhar uma palavra lá, e quem sabe a gente pode cantar algumas músicas simples de Natal, como a gente fez hoje. Mas todos nós estamos juntos indo. Porque aí nós vamos estar cumprindo essa palavra de Jesus. Se por nesses dias a gente se encontrar com Jesus antes dos outros, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal, né? Mas poderemos ouvir isso do Senhor. Eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, eu tive tantos problemas, eu precisei de ajuda, mas você estendeu a mão para mim. Não é esse o chamado de Deus para as nossas vidas? Somos uma igreja com as mãos levantadas para Deus e estendidas para o próximo. Nós não podemos fazer isso pela metade, meus irmãos. Jesus nos chama a estar em trânsito. Amanhã nós vamos nos reunir aqui 7 horas. E às 7 horas vamos partir para lá. Vamos estar em trânsito. E todos que forem vão estar cumprindo a palavra de Deus. Vão estar dando um presente de Natal para Jesus. Com certeza, porque se fizermos a um desses seus pequeninos, a Ele mesmo nós fizemos. Você já parou para pensar na possibilidade de dar um presente de Natal a Jesus? Pois é, essa é a hora. Estamos sendo desafiados a fazer isso. É tão difícil sair do nosso cantinho. É tão difícil sair do nosso comodismo, do nosso conforto. Mas quando nós saímos, aí então é que nós estamos seguindo Jesus. Aí então vai ser Natal. Porque Natal é Jesus em movimento, é Jesus em trânsito. E Ele quer esse nosso movimento com Ele. E todos que o amam
farão esse movimento. Eu tenho certeza disso. Amém, gente?